Lucas 18, versículo 1. E Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós temos como premissa elementar a oração. Sem oração as coisas não funcionam, elas não acontecem. No reino de Deus, tudo passa pela oração. Algumas pessoas comentam, não é necessário orar porque Deus é soberano, Ele tem uma vontade decretiva, Ele estabelece, o que tem de acontecer vai acontecer. Todavia, nós encontramos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma diversidade muito grande de textos e relatos e histórias sobre oração. A exemplo do que temos no livro de Esther, quando a rainha Esther, impactada com aqueles acontecimentos que envolviam o seu pai de criação e tio Mardoqueu, pediu que jejuassem e orassem por ela durante 3 dias para que ela pudesse comparecer diante do rei Assuero. A Bíblia nos conta, portanto, nos dá, portanto, muitos exemplos de vitórias alcançadas mediante o poder da oração. E a mesma Bíblia nos diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 33, 3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É necessário buscar a Deus intensamente. Nós temos em 2 Crônicas 2,15 um texto muito apropriado para este tema, que diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém, se o deixardes, Ele vos deixará. E Jeremias escreveu: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus conta a parábola da viúva e do juiz iníquo, e ele diz assim: olha, se aquele juiz iníquo, provavelmente um psicopata, narcisista, arrogante, presunçoso, uma pessoa que não tinha empatia, que não se identificava com a necessidade do próximo, se esse juiz iníquo atendeu a viúva simplesmente para não continuar sendo importunado por ela, imaginem o Pai. O Pai é bom, o Pai é amor, Deus é amor, mas Ele quer que a gente converse com Ele, Ele quer que a gente estabeleça conexão com Ele. É necessário ter diálogo com Deus constantemente. Pastor Val, eu cresci num ambiente de oração. Quando eu nasci, a minha mãe já era uma serva de Deus, e eu cresci ouvindo a minha mãe orar. Todas as manhãs, quando eu acordava, a minha mãe já estava de pé, executando algumas atividades domésticas para sair para o trabalho, orando. Ela orava enquanto cumpria as atividades do lar. Eu cresci nesse ambiente, ouvindo a minha mãe em comunhão com Deus através da oração. Nós precisamos aprender a cultivar o tempo a sós com Deus. A gente precisa cultivar o hábito de orar constantemente, orar sem cessar, como a Bíblia ordena, trabalhando, fazendo quaisquer atividades, mas sempre buscando a face do Senhor em oração, conversando com Ele silenciosamente, estabelecendo conexão contínua, porque o que nos mantém de pé, o que nos sustenta é o poder da oração. O Espírito Santo nos segura, o Espírito Santo nos protege, o Espírito de Deus faz com que nós permaneçamos no propósito para o qual fomos designados. Mas tudo isso o Espírito Santo faz mediante o poder da oração. É necessário que a gente dê lugar. E por isso que Jesus diz assim: esforcem-se por permanecerem no caminho estreito, na porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas o caminho e a porta que conduzem à vida eterna são estreitos, portanto vocês precisam se esforçar. E para que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, é necessário realmente muito esforço, principalmente nesses dias em que vivemos, dias considerados e chamados pelo filósofo Bauman de modernidade líquida ou sociedade líquida. Tudo é muito fluido, tudo é muito líquido, tudo é muito transitório, efêmero, passageiro, e a gente só consegue se segurar na medida em que a gente se apoia no Senhor, e a gente se apoia no Senhor na medida em que a gente mantém comunhão com Ele pela oração. Então eu recomendo aos nossos ouvintes: busquem a Deus, busquemos mais a Deus, estejamos mais em comunhão com o Senhor através do tempo a sós com Deus, louvor, oração, meditação na palavra. A gente não pode abrir mão disso. Quantas vezes a gente toma tanto tempo com mídias, jogos, aplicativos, tantas coisas
eu falo em linhas gerais, genericamente é assim que acontece. E o Espírito Santo fica triste com isso. Nós precisamos dedicar um tempo com exclusividade para Deus, porque Jesus é exclusivista, e ele declara isso ao dizer: vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês agradam a um ou a outro, é necessário que vocês escolham a quem vocês querem servir. E Josué disse a mesma coisa quando, num confronto com o povo, ele faz a seguinte declaração: escolham a quem vocês querem servir, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então nós precisamos fazer esta opção, a melhor escolha. Nós precisamos tomar a decisão de servir a Deus com lealdade, com fidelidade. Nós precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor com alegria, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso tudo, é aquele que nos mantém de pé para que cheguemos lá. E nós chegaremos lá se continuarmos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. E para chegarmos lá na glória, é necessário que tenhamos uma vida de oração.